Olá, gente! Mais um vídeo aqui de análise visual de obra de arte e hoje eu vou voltar lá nos movimentos franceses pré-modernos para analisar uma obra do Pierre-Auguste Renoir. Hoje eu vou analisar Le Parapluie, que foi feito em dois momentos, entre 1881 e 1886. E começando da análise visual, que é o que eu sempre faço aqui, né? A gente decompõe essa composição. A primeira coisa que dá para perceber aqui é que essa obra ela é assimétrica. E além de ser assimétrica, a gente consegue perceber basicamente dois planos compositivos. Um plano do fundo e um primeiro plano. E começando pelo plano do fundo, ele é um pequeno pedaço ali na parte superior da composição. E a gente consegue perceber aqui ele dividido ali em duas áreas. Uma área do lado direito que representa o céu e uma forma do lado esquerdo que tem tons mais verdes e é composto de unidades compositivas menores e está representando aqui uma árvore. Ou melhor, representa ali alguma vegetação, talvez uma parte de uma árvore. E olhando então para o primeiro plano, vou dividir ele aqui basicamente em quatro áreas que a gente percebe junto por causa da semelhança das unidades compositivas. Então a gente tem aqui primeiro na parte superior essa repetição aqui de formas que são formas arqueadas e formas triangulares e representam os guarda-chuvas que dão título à obra. Essa repetição de guarda-chuvas, além de acrescentar ritmo visual aqui pela repetição de elementos similares, ela vai ocupar ali mais ou menos um terço da parte superior da composição. A segunda área compositiva aqui desse primeiro plano é de novo uma repetição de elementos aqui que traz ritmo para a composição e essa área que tem uma repetição de figuras humanas. E dentro dessa área, apesar da semelhança aqui com as cores, a gente consegue perceber aqui um destaque para uma figura, que é a figura que está bem no eixo vertical central da composição. Além de estar nessa posição, essa figura ela tem mais destaque porque é a figura que a gente consegue perceber o fechamento de um corpo inteiro. Apesar dela ser interrompida aqui por outras formas que estão na frente dela, a nossa leitura faz a gente fechar um corpo inteiro aqui e distinguir ela do resto do ritmo visual compositivo de formas humanas. E pegando essa figura de referência, indo aqui para o lado direito, mais pelo canto inferior, a gente tem duas figuras que também se destacam pelo corpo inteiro. Essa é a terceira área compositiva e a gente percebe o corpo inteiro dessas duas figuras. E além de perceber o corpo inteiro, a gente lê elas como figuras de criança e todo o resto da obra a gente acaba lendo como adultos. Isso faz com que essas crianças se destaquem e deem peso visual para o lado direito da composição. E cruzando o eixo vertical indo para o lado esquerdo, a gente tem a última área e a figura mais importante dessa composição, que é essa mulher que a gente percebe em contraste com todo o plano do fundo. Primeiro porque ela tá com o retrato de corpo inteiro sem ser fracionado, ou seja, não tem nenhuma forma quebrando a continuidade que parece que ela tá no meio da multidão. Assim a gente lê ela como no primeiro plano mais à frente de todas as outras figuras. E também porque ela é a única figura que não tá com um movimento de segurando um desses guarda-chuvas. Não tem um guarda-chuva em cima da cabeça dela. Isso faz com que ela fique diferente das outras figuras e destacando ela para o nosso olhar, dando bastante peso visual para ela e equilibrando a obra aqui porque ela contrapõe com o peso das crianças. E indo para a parte de significados que essa obra tenta contar para a gente, ela é uma cena aqui, um retrato de uma paisagem urbana. É uma cena que está mostrando que está chovendo e que tem essa mulher em destaque que está evitando a chuva. Então é uma obra claramente figurativa, que está buscando destacar essa figura feminina aqui. Mesmo com o traço estilizado do Renoir, a gente percebe bem essas formas e fica aquela dúvida na nossa cabeça de quem é essa mulher que ele está dando tanto destaque. E essa dúvida já foi sanada pela história da arte. Depois de alguma pesquisa se descobriu que essa mulher era a Suzanne Valadon. A Suzanne era uma pintora ali contemporânea do Renoir, uma pintora francesa também. E na verdade ela era um affaire do Renoir, eles tinham um caso romântico e ele quis retratar ela na obra dele.
E agora falando um pouco dos sentimentos que essa obra me desperta, ela tem na minha história um mix aqui de significados que eu coloquei nela e significados que ela quer me passar. E na verdade acaba que esses dois tipos de sentimentos convergem para o mesmo lugar. O Renoir faz aqui esse retrato, essa paisagem urbana dessa Paris dos anos 80 do século XIX, mas ao contrário de retratar a ideia da cidade-luz, ele faz esse momento de chuva. Chuva que geralmente a gente atrela a uma melancolia. E para reforçar essa ideia da melancolia, a gente percebe aqui que nessa obra os tons são bem azuis. Mas em alguns pequenos pontos aqui, como nos cabelos da criança, nesse homem que está atrás da Suzanne e no próprio rosto dela, ele usa cores mais quentes que vão aquecer um pouco essa melancolia. E isso acaba trazendo um pouco de aconchego para essa composição, e é mais ou menos assim que eu me sinto olhando para essa obra. E agora eu vou contar um pouco da história do Pierre-Auguste Renoir, que nasceu em 1841 e era filho de um alfaiate. Então ele tem uma origem ali um pouco mais modesta. E a família dele morava no interior da França, mas em 1844 eles decidem mudar para Paris para tentar dar uma crescida ali na vida financeira. E tem uma parte charmosa aqui nessa história que eles acabam indo morar perto do Louvre. E ali na infância o Renoir já demonstrava alguma aptidão com desenho, mas ele tinha mesmo, era um talento para música. Ele até tentou seguir nessa carreira, mas as condições financeiras não permitiram. E isso levou ele a ir para um ateliê de cerâmica, né, para fazer os desenhos e acabamentos ali na cerâmica. E trabalhando nesse ateliê de cerâmica, ele fazia lá um trabalho meio repetitivo que às vezes estressava o Renoir. Ele precisava fugir e ele acabava fugindo para as galerias do Louvre. E o mestre dele de cerâmica acabou percebendo isso e notando que ele tinha uma habilidade ali artística, tinha alguma facilidade para isso, e avisou a família dele, que colocou ele em aulas para estudar, para fazer a École des Beaux-Arts. E agora eu vou dar um pulo aqui para 1862, quando ele começou a estudar arte de fato com o Charles Gleyher. E no ateliê ele conheceu vários dos pintores impressionistas dali da época, entre eles o Claude Monet. Nessa época o Renoir tinha assim quase zero dinheiro, ele sofria até para comprar tinta, e o que ajudava ele era participar dos salões de Paris ali e as obras dele serem vendidas, e aí ele usava esse dinheiro para bancar as próximas obras e ele ia vivendo assim. E esse salão de Paris, os pintores impressionistas abrem aqui para eu falar um pouco da linguagem do Renoir, que tem a ver muito com esse impressionismo dessa época, que é aquela ideia de perder as formas na tela, né? E você dá a impressão da imagem, de trabalhar vários tons, degradês que vão te ambientar ali, mas sem definir forma de fato. Mas o Renoir faz uma coisa diferente ali, ele trabalha essa técnica de aplicar a tinta, de criar esses degradês, essas impressões cromáticas, mas ele é muito apegado à forma e ele não abre mão dela. E a gente consegue perceber isso, por exemplo, nessa obra que eu analisei hoje, Les Parapluies, que a gente consegue ver aqui todas as figuras bem definidas, mesmo com essa impressão cromática ali diferente do que o realismo buscava. E esse aqui é só um pouco do trabalho do Auguste Renoir, que com certeza vai aparecer mais aqui no canal e eu vou avançando na história dele. Então se vocês gostaram desse vídeo e quiserem acompanhar, se inscreve aqui e aproveita a área de comentários para falar o que vocês acharam da obra dele. Para quem não me conhece, eu sou designer de produto e eu tô deixando aqui o arroba do meu Instagram, onde vocês podem ver o meu dia a dia de criação, todas as peças que eu tô desenvolvendo para minha marca. E tem também um link na descrição, vocês podem me acompanhar lá. E a gente se vê em breve por aqui.